paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Que assim seja. Neste momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e a espiritualidade trabalhadora da casa. Deus, obrigado por tudo que farás hoje. Obrigado porque sei que nunca irá me desamparar, que mesmo nos momentos mais difíceis da minha vida, o Senhor sempre estará presente. Obrigado pelas desilusões. Elas me ensinaram que não devo colocar todo o meu coração em nada que existe aqui na terra e que, fazendo isso, sofrerei menos quando algo não der certo. Obrigado pelas lágrimas, pois elas lavam a minha alma e me fazem enxergar as coisas de forma diferente. Obrigado por colocar em meu coração o dom de perdoar, e assim sendo, sei que sempre serei perdoado por ti. Obrigada, Senhor, pelo amanhecer. Ele me mostra que sempre posso recomeçar. Obrigada também pelo anoitecer. Ele me faz lembrar que tudo nessa vida é passageiro, e que nenhum momento da vida, seja bom ou ruim, durará para sempre. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende unicamente de ti, e que um dia todos possam enxergar que sem ti não somos nada. Assim, em nome de Deus e Jesus, com a assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrada pela nossa irmã Deise. Que Deus a abençoe. Boa noite. Boa noite. Geralmente, quando a Nossa Senhora passa a palavra, né, quem está aqui pega e fala, já começa falando. Aqueles segundos aqui, na verdade 20 segundos, eu estava contando, que eu fiquei quieta. Alguém percebeu, assim, achou que estava acontecendo alguma coisa, que alguém ficou curioso, assim, tipo, ela não vai falar? Pode ser sincero. Sim? Pois é, foi por gosto, cara. Eu só combinei com a Juliana para também não deixar elas ir agora. O que está acontecendo nessa vida? Eu ia fazer até 30, mas daí eu achei que daí podia, né, a Lúcia lá ficar mais nervosa. Mas eu vou melhorando, tá? Até. O que eu quis fazer com isso? No momento que eu fiquei esses segundos, talvez alguns tenham percebido, outros não, devia ter ido mais. Alguns irmãos podiam ficar pensando, o que aconteceu? Será que ela vai falar? Será que ela está bem? Será que ela está recebendo um irmãozinho? Enfim, muitas coisas podem ter passado pela cabeça dos irmãos. Isso é o nosso ano quando se aproxima. É a nossa vida, é os nossos dias. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Nunca. É muito difícil. A gente se programa para as coisas. E às vezes realmente aquilo que a gente se programou acontece. A gente vai para o emprego, a gente vai para o trabalho, né? A gente vai para a casa espírita e parece que sempre tudo está tudo programado, mas às vezes muda. E daí nós ficamos com aquele pensamento, e agora? Meu Deus, e agora? Quantas vezes no ano passado, né, que parece que já foi tanto tempo, aconteceu isso com nós? Ou de repente alguma coisa aconteceu inesperadamente e pum, mudou. É assim a vida. É assim essa existência que nós estamos. E nós não temos como mudar. Eu escrevi um texto alguns dias atrás, até eu esqueci de trazer, e esse texto ele me inspirou por um questionamento de um amigo, eu vou dizer assim, de um amigo, de um conhecido, que ele chegou para mim e disse assim, porque eu não sei, eu acredito que os trabalhadores, o pessoal chega para conversar com a gente, né? E às vezes eles dão, não sei se é um conselho ou se
querem que a gente mude alguma coisa, ou né, tem certas preferências, mas ele diz assim, ó, a gente gosta, né, eu e minha esposa, a gente gosta assim, que fala bem a realidade, mas às vezes assim, parece que quando vocês vão fazer palestra, vocês romantizam muito, parece que é tudo muito bom, parece que tá, que logo ali tá as coisas acontecendo boas, e não é assim, às vezes a gente tá sofrendo, sabe, a gente se sente mal, parece que é tudo muito fácil de transformar. E eu me preocupo muito quando vem esses questionamentos referente a isso, sabe, porque não é fácil. A gente tem que ser honesto e dizer que às vezes a vida não é fácil. Os primeiros dias do ano, as pessoas vão para o centro espírita e encontram uma criaturinha aqui falando que a vida não é fácil. A vida não é fácil. Vamos começar assim. Ela não é fácil, ela é difícil. Muito, muito, muito. Né? Em alguns momentos. Existe, olha só, mas vocês vão entender o porquê de tudo isso, tá? Pelo amor de Deus, não julguem antes. Existem pessoas chatas mesmo. Eu sou uma, tenho certeza. Tem momentos. Eu não entendi o que sou aquilo, ele me conhece, ficou rindo, gente fez um cor, parece com fome. Não, se dizer, todo mundo, né? Então, eu sou uma pessoa que sou chata, né? A minha amiga, que geralmente vem comigo aqui, né? É chatinha também em alguns momentos, sabe? Então, vocês não têm noção. E tem pessoas que são tóxicas também às vezes. Infelizmente são. Às vezes a gente está tentando conversar com elas, a gente está tentando ficar numa boa e sempre está tudo ruim, está tudo aquele negativismo, meu Deus do céu. Mas existe. Existe aquele chefe assim que quer o nosso melhor, que quer que a gente vá para frente, existe aqueles, às vezes, algo assim que parece que não, sempre está nos colocando para baixo, que sempre está. Existem aqueles amigos que estão em todos os momentos juntos com a gente, mas depois acabam também nos cobrando. Existem aqueles amigos que simplesmente estão junto conosco porque acreditam no nosso melhor. Existem muitas coisas, eu estou falando só o lado negativo, né? Mas por quê? Porque eu acho que entrar em 2025 romantizando, nós espíritas, romantizando que está tudo bom por aí, não é legal. Mas entrar em 2025 dizendo assim, não, existem coisas sim que são delicadas, que existem sim coisas assim difíceis, mas que a gente não está aqui por acaso. Mas que sim existe um ponto de vista que vai nos levar sobre uma fé futura, aí muda um pouco. Porque quando nós ficamos pensando só no material que é bom, inclusive, aliás, né, quando a gente pensa assim, ó, vamos apenas nos espiritualizar. Gente, se a gente ficar somente nos espiritualizando e não correndo atrás, nós vamos passar fome. Acontece isso. Se nós não buscarmos, os nossos filhos vão chegar para nós pedindo alguma coisa e a gente vai ter que dizer que não, porque a gente não tem. Então, além de buscar essa parte da espiritualidade, que eu agradeço a poder estar aqui nos primeiros dias do ano, para poder ser esse instrumento, embora ainda imperfeito que sou, embora ainda trazer dentro das minhas limitações esse conhecimento, que ainda é pouco, porque a gente sabe que todos os dias nós estamos aprendendo. Mesmo assim, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nesse dia trabalhando, porque nós precisamos cada dia mais, sim, nos espiritualizar, mas sem esquecer que nós estamos no mundo. E o mundo, como a gente falou antes, que muitas vezes é desafiador. O mundo que muitas vezes nós mesmos estamos nos dividindo por vários e vários motivos. Vários e vários motivos. Pelo time de futebol, pela crença, pela opção sexual, pelas religiões, enfim, que entraria também nas crenças, pela política, por muitas coisas. Será que hoje, se nós pegássemos, talvez porque é um centro espírita, eu acho que a gente não faria isso. A gente não entraria assim com palavras agressivas. Mas vamos imaginar que a gente tivesse, isso a gente fez agora no meu podcast, uma caixinha com várias palavras. E saísse algumas palavras assim mais polêmicas, vamos dizer assim. E a gente tivesse que discutir. Será que todos nós sairíamos daqui amigos? Eu espero que sim, mas talvez não. Talvez não. Por quê? Porque a gente não consegue muitas vezes separar a opinião da Juliana. Eu não vou falar Juliana, não, vou perguntar. A gente não consegue ser, não, mas a Juliana é legal.
A gente não consegue separar, né, a ideia da Juliana, eu não vou conseguir separar a ideia da Juliana do que a minha, muitas vezes. Mas isso não significa que a Juliana não seja uma pessoa boa, bacana, ela só está pensando diferente que eu. A não ser que ela pense coisas assim muito assim que seja um absurdo. Ou eu pense algo assim, um absurdo demais, que pode prejudicar uma nação, por exemplo. Que pode prejudicar crianças, que pode prejudicar idosos. Fora isso, todos nós temos a nossa opinião. E todos nós somos irmãos. E isso, às vezes, é o mais difícil de entender. Porque aquela pessoa, aquela chata que nós falamos, é a nossa irmã perante a criação. Né? E pense o seguinte, essa aí, se alguém tem problema com alguém, vai funcionar, eu acho. Vocês, assim, ó, pelo amor de Deus, gente, se vocês não conhecem alguém que é chato, se vocês não conhecem alguém que não está facilitando a vida de vocês, se vocês não conhecem alguém que vocês estão com algum probleminha, não fiquem procurando muito, tá? Continuem zen. Mas se vocês conhecem alguém aí que está dando um atrapalho, que está sendo meio chatinho, né, que está dando aquela coisinha no peito, pense nessa pessoa, tá? Nós estamos nessa existência. E a gente não conseguiu amar, ou pelo menos respeitar, ou pelo menos entender essa pessoa. Daí a gente desencarna, e lá no plano espiritual, a gente vê essa pessoa. E aí a gente diz, meu Deus, de novo não. Eu estou até pensando na pessoa aqui. Eu cheguei a ficar nervosa agora. Imagina só, ficar pensando naquela pessoa, tá com aquela pessoa do lado, daí vem o mentor e diz assim, vocês não conseguiram, né? Foi culpa dela, ou foi culpa dela, né? Daí já começa a briga lá no nosso lar brigando, né? Já volta direto para o umbral, né? Mas está brigando lá. Daí o mentor diz assim, então, vocês não se deram bem, vocês não conseguiram, vocês só se aguentaram, agora vocês vão voltar para se amar. Imagine só as opções que a gente tem com aquela pessoa. Ou é o esposo, ou é a esposa, ou continua sendo o irmão, a irmã, ou, enfim, as possibilidades. Então, que a gente consiga aprender a amar nessa, que a gente consiga respeitar essa pessoa, que a gente consiga nos entender com essa pessoa nessa mesmo. Porque senão a gente vai voltar. Sim, e que bom que a gente tem essa oportunidade de estar junto com essas pessoas. Porque todas nos ensinam, acreditem. Mesmo que pareça que não, todas, até aquelas que nos decepcionam. Eu não sei se foi aqui nessa casa que eu perguntei se aquele ano alguém tinha se decepcionado, né? Se alguém tinha se magoado, se alguém tinha simplesmente chorado por causa de uma tristeza, de uma dorzinha. Nós tivemos 365 dias, né? 365 dias. Nesses 365 dias, muitas coisas podiam ter acontecido. Mas o que faz nós ficarmos focando só nisso que eu larguei aqui agora? Porque a gente pensa muito no agora. A gente esquece, por exemplo, da ideia clara e precisa que se faz da vida futura, de uma fé inabalável no futuro. Mas o Evangelho, ele não está falando no futuro agora, tá? Ele está falando no depois daqui. Na próxima existência, vida, nós só temos uma. Existência, nós temos várias existências. Porque eu, espírito, eu vou ser sempre esse espírito, né? Ele vai se melhorando, né? Mas as existências são várias. Nós não estamos aqui pela primeira vez. E provavelmente vamos ainda retornar até nos melhorarmos. Então, mas por que precisa pensar em outra existência? Daí a gente vai abrir um leque de motivos. Primeiro, Deus é justo. Isso aí a gente já conversou. Deus é justo. Então, se Deus é justo, existe um motivo do porquê algumas pessoas estão sofrendo muito neste momento. Muito. E assim, ó, eu teria muita dificuldade de entender se eu não fosse espírita.
eu confesso, eu teria muita dificuldade de presenciar situações com crianças, com idosos, com jovens, até com o nosso próprio país, se eu não conseguisse entender que existe todo o motivo para as coisas estarem acontecendo do jeito que está. Agora, uma observação aqui que a gente precisa fazer, e hoje também, né, aproveitando o conselho, enfim, as palavras, né, que aquele irmão falou, em algum momento, sim, eu estava muito preocupada com a situação de uma criança, a situação de uma criança que a gente conheceu há um tempo atrás. E daí, uma pessoa me disse assim, pois é, mas de repente ela tem que passar por isso. Vocês concordam? Sim, né? De repente ela tem que passar por isso. Mas, se nós estamos em sociedade, por que a gente não pode ajudar essa criança também? Se nós estamos em sociedade, por exemplo, não, mas alguém está com muita dor, está com machucado ali, tá, mas não, ele tem que passar por aquela dor, daí a gente não vai levar no hospital, porque ele precisa passar por aquela dor. O meu filho, ele está numa fase difícil, ele tem que passar por aquilo, mas só um pouquinho, mas eu não vou ficar de olho naquela fase difícil do meu filho? Porque os filhos, daí nesse caso, as mães chatas são as melhores. Para os filhos agora, as mães chatas muitas vezes são as melhores. Mas chata no sentido do quê? De se preocupar. De perguntar que horas tu vai chegar, como que tu vai chegar, tu vai sair com o quê? O que essas mães, sim, são aquelas que estão cuidando. Há um tempo atrás eu saía bastante, né? Há 10 anos atrás, na verdade. Fazia 11 anos que eu saía bastante, assim. E a minha avó sempre me esperava acordada. Só que a gente era tão bobinha que a gente ficava assim, pro lado, eu não sei o que tinha na cabeça. Sério, porque assim, agora hoje, se alguém me convida para um lugar, primeiro eu vou pensar se tem uma cadeira, se vai ser perto de casa, que hora termina. Mas a gente ficava, sabe, para um lado e pro outro. E eu gostava, assim, a gente não fazia nada assim de errado, sabe? E se eu fizesse, não ia dizendo assim abertamente, né, de errado, assim. Mas enfim, a juventude. E o que acontecia? A minha avó, eu chegava em casa, assim, meia-noite, 11h30, 1h, né, mas eu já era maior de idade. E a minha avó, chegou, Deise, e daí já acordava a minha mãe, e daí já, meu Deus do céu, sabe? Todas as noites que eu saía, né? No final de semana, alguma coisa assim. Isso há 11 anos atrás. Daí teve um dia que ela não disse. Ela simplesmente não disse nada. Eu disse, meu Deus, minha avó morreu. Né? Porque ela não disse nada. Então eu senti falta dela ter dito, dela ter pegado no meu pé naquele momento. E realmente, eu acho que ela pegou no sono. Porque eu sabia que ela sempre estava ali me esperando. Então o que é isso? Né? É aquela preocupação que as mães têm, aquela preocupação que os pais têm, é aquela preocupação que as pessoas, às vezes, que nos amam têm. É aquele colega do grupo de estudo que fica mandando aquela mensagem, hoje tem estudo. O outro sabe que tem estudo. Acreditem, quando vocês receberem mensagem do grupo de estudo, do colega do grupo de estudo, é o obsessor do bem. A gente sabe que tem, né? Só que o que vai acontecer? Hoje tem estudo, e aí tu vai no estudo, quer dizer o quê? Tu é importante no grupo de estudo. Olha, o grupo de estudo vai fazer muito bem para ti. Hoje tem doutrinária, quinta-feira, segunda, tem doutrinária no amor e caridade. O que tu quer dizer com isso, muitas vezes? Olha lá, no momento que tu entrar, tu vai se sentir bem, as pessoas estão lá para te acolher, para te cuidar, para te amar. As pessoas vão falar o que é a palavra do Evangelho. Claro, fazer algumas brincadeiras de vez em quando, né? Mas dentro do respeito, isso muitas vezes a gente pega e fala algumas coisas para quê? Para que a gente consiga mostrar para o outro o quanto a gente se importa com ele, o quanto a gente quer bem nele. E nós, pensando nesse ponto de vista, como nos traz o Evangelho,
falar sobre a vida futura, será que se nós vivermos achando que nada existe depois daqui, nada existe, vai ser mais fácil? Vai ser mais fácil? Por exemplo, morreu, acabou tudo, fica lá esperando o momento de ir ou para o céu ou para o inferno, ou de repente, eu não sei como é que funciona em algumas religiões, mas algumas dizem que tu já vai direto ou para o céu ou para o inferno. Daí aquela pessoa que está errando pra caramba, que já cometeu várias situações, delitos, situações complicadas, ela vai pensar assim, mas eu vou para o inferno mesmo, então eu não vou fazer mais nada de bom. Não! Enquanto nós estamos aqui, nós temos chance de fazer algo bom. Enquanto nós estamos aqui, nós temos chance de se perdoar, de amar, de tentar entender o outro e de muitas vezes nos entendermos. Nos entendermos. Porque será que a gente se entende também de verdade? Todos os dias a gente se entende. Aquelas obsessões simples que às vezes acontecem, eu não sei se acontece com os frequentadores e com os trabalhadores aqui do amor e caridade. A obsessãozinha simples, aquela que dá, a gente se estoura um pouquinho assim, entendeu? E já tá tudo bem, assim, aquela coisinha. Do nada tu tá bem, a pessoa tá bem ali, né? E já é um cutuco ali, né? Imagine assim, ó, os obsessores jogando videogame, tá lá como se fosse jogando videogame, tá ali um irmão lá dentro da casa dele, outro irmão dentro da casa dele. Agora quem joga videogame vai prejudicar, mas assim, estão jogando videogame, os obsessorizinhos ali, e daí um começa a brigar com o outro, do nada muitas vezes. Isso a gente escuta relatos que acontecem assim nas famílias, do nada. Ou recebeu uma mensagem de texto, se irritou com aquilo, mandou outra mensagem mais irritada com a pessoa, nossa. E depois a gente vê assim, ó, por que eu fiz isso? Relatos e muitas vezes relacionamentos que terminaram, que não sabem nem como que terminaram, que por causa de uma besteira, que aparentemente era uma besteira, mas naquele momento era algo muito forte. Por quê? Porque será que nós estávamos 100% ali, só nós? Será que nós não abrimos uma brecha? Nós seguimos já, até por causa do nosso tempo. Quem encara a vida futura, quem tem esse ponto de vista referente à vida futura, com certeza não vive de uma maneira assim, ó, sem sofrimento, sem dor, não vive rindo todos os dias, por todos os cantos, não vive sem pensar assim, ó, como é que vai ser o dia de amanhã? Não vive sem preocupação, mas vive melhor, vive mais leve, porque daí nós vamos pensar que aquilo que está chegando para nós tomar as nossas decisões, aquilo que está fazendo com que a gente acabe nos preocupando, nos inquietando, é para nós refletirmos. Aquela situação que chega de uma maneira inesperada, como a brincadeira que a gente fez no começo, sim, chegou porque a gente precisava agir. Se eu ficasse naqueles instantes sem falar, ou sei lá, fosse realmente real, alguma coisa assim, alguém ia ter que vir aqui falar. Ia ter que me tirar daqui e falar o que ia acontecer isso? Uma ação. E eu ia ter que entender o porquê que estava acontecendo aquilo. Ou seja, uma ação. Então, quando acontecem situações inesperadas na nossa vida, nós precisamos tomar uma ação. Tomar uma atitude, desculpa. E como que a gente toma essa atitude? Daí, quando chega isso, nós vamos tomar de duas maneiras. Uma, sem pensar em nada, sem nem abrir o Evangelho, porque é difícil, né? A gente logo de cara já abriu o Evangelho para refletir, para ver o que ele tem para nos falar. Ou nós vamos pensar assim, nos irritar completamente e fazer de qualquer jeito, ou nós vamos serenar, nós vamos pedir um conselho pela espiritualidade, que a gente sabe que está junto conosco, que a gente sabe que está nessa casa,
e ia dizer assim, e agora? Mas uma pergunta e algo que não tem como errar é perguntar, nesse caso, o que Jesus faria? Daí a gente pode pensar assim, não, mas só um pouquinho, nós não estamos nos comparando com Jesus? Não, nós não estamos nos comparando com Jesus. No livro dos Espíritos diz que Jesus é modelo e guia. Então, como a gente vai perguntar para o modelo, para o guia, o que ele faria? E faríamos igual para chegar no caminho correto, para chegar no melhor caminho. Porque quando a gente vai para um outro lugar, para uma cidade, para um país, para um estado que a gente não conhece, a gente precisa de um guia. E esse guia vai nos levar para o destino certo. E Jesus é o destino certo. Meus irmãos, que todos nós possamos ter uma noite de muita luz, de muito amor, que esse ano de 2025 possa ser de aprendizado, de fraternidade, de solidariedade, de empatia, que nós possamos pensar no outro como realmente os nossos irmãos, que a gente consiga trabalhar juntos, principalmente nós trabalhadores, porque também nos será perguntado, né, o que a gente fez, o que a gente fez na seara do Mestre e o que a gente tem feito. Essa é uma pergunta também para todos nós trabalhadores, o que a gente tem feito, como que a gente tem feito, de que maneira, que a gente, mesmo sabendo que somos ainda imperfeitos, que às vezes a gente não consegue nem com a gente, né, às vezes as coisas estão difíceis sim, mas tem esse guia, e esse guia, ele nos dá um amparo, ele nos sustenta, ele faz com que todos os dias a gente pense assim, ó, vale a pena estar aqui, vale a pena estar aqui. E sempre quando eu chego nessa casa de oração, eu sinto a necessidade de sempre estar dizendo sobre isso, sobre a vida. Então, a gente repete, vale a pena estar aqui nessa existência. Não desistimos de estar aqui, porque a espiritualidade está cuidando todos nós. A espiritualidade está amparando. A espiritualidade não vai abandonar ninguém. E os espíritos que trabalham aqui nessa casa estão muito, muito presentes nesse lar, fazendo o trabalho que é preciso, sendo muitas vezes enfermeiros, sendo muitas vezes socorristas, e é mais um ano que se inicia em que a Casa Espírita, Amor e Caridade, continua sendo esse ponto de luz em Santiago, socorrendo irmãos desencarnados, socorrendo muitas vezes pensamentos de irmãos com pensamentos que não são os melhores no momento. E eu desejo a todos nós, que também me sinto uma trabalhadora dessa casa, que a gente não desista, que a gente não desista desse elo, desse compromisso, e que a gente não desista do trabalho, porque a gente pediu para trabalhar. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Deise, que possamos meditar sobre o tema, que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos espíritos superiores nesta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos, que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos asilos, presídios, hospitais, creches, orfanatos e também para nossos lares, aos nossos meninos de ontem e de hoje, e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. O maior mandamento: ama a Deus com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Eis o maior mandamento, proclamou o Senhor. Entretanto, perguntarás: como amarei a Deus que se encontra longe de mim? Cala, porém, as tuas indagações e
recorda que, se os pais e as mães do mundo vibram na experiência dos filhos, se o artista está invisível em suas obras, também Deus permanece em suas criaturas. Lembra que, se deves esperar por Deus onde te encontras, Deus igualmente espera por ti em todos os ângulos do caminho. Ele é o todo em que nos movemos e existimos. Escuta a lei sublime do bem e vê-lo-á sofrendo no irmão enfermo, esperando por tuas mãos. Necessitado no coração ignorante que te pede um raio de luz. Aflito na criancinha sem lar que estendas os braços súplices, rogando abrigo e consolação. Ansioso no companheiro agonizante que te implora a bênção de uma prece, que o acalente para a viagem enorme. Inquieto no coração das mães que te pedem proteção para os filhinhos infelizes e expectantes, nas páginas vivas da natureza, aguardando tua piedade para as árvores despejadas, para as fontes poluídas, para as aves sem ninho ou para os animais desamparados e doentes. Amemos ao próximo com toda a alma e com todo o coração, e estaremos amando ao Senhor com as forças mais nobres da nossa vida. Compreende e auxilia sempre, serve e passa. Quem se faz útil, auxilia a construção do reino divino na terra, e quem realmente ama a Deus, sacrifica-se pelo próximo, fazendo a vida aperfeiçoar-se e brilhar. Assim seja. Nesse momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos do evento de hoje. A seguir, passaremos os trabalhos de crioterapia. Convidamos os irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem